Acha lá em paz de Elcha a todos, irmãos. Então, quando nós falamos assim, que nós reunimos em casa, que religião que tu és? Não é religião, porque religião é inventada, criada pelo homem, saiu da mente humana, não é designação do Pai eterno, do Criador, nem do seu Filho, nem os apóstolos, os discípulos do nosso Salvador não pregavam religião. Então, isso é coisa da cabeça dos homens que criaram uma sociedade que virou, cada uma denominação criou a sua doutrina. Então, quando nós reunimos em casa, exatamente como a igreja primitiva fazia, e reunimos, congregamos, estudamos a palavra da Bíblia e tiramos as nossas dúvidas em relação ao Evangelho, o Evangelho verdadeiro, aquele que o nosso Salvador, o Messias, pregava. Então, mas é diferente da religião. Não é diferente porque os religiosos também congregam. Porém, eles seguem homens e seguem a doutrina escrita pelos homens. E nós não, nós seguimos somente não, muita coisa. É a Escritura, a Bíblia, e comparamos diversas Bíblias uma com a outra, porque tem algumas que são bastante fermentadas, acrescentadas, e o evangelho corrompido não pode ser pregado no meio da igreja de Yahshua. O nosso Salvador, ele pregou e deixou para nós pregarmos o evangelho puro, sem fermento, o evangelho verdadeiro, aquele que o Pai ajudou, ou melhor, escreveu quase todo sozinho, e usando os profetas, aqueles homens eleitos por ele próprio. Então, quando nós fazemos isso, reunimos como igreja que somos, 1, 2, 3, 4, 10 irmãos juntos ou mais irmãos juntos, nós somos a igreja do Mashiach, do Messias, e nós estamos nos purificando com o evangelho verdadeiro, e nós estamos nos preparando para a salvação, porque mas o Messias já nos salvou lá na cruz, não sei o que. Sim, porém nós caímos novamente e precisamos novamente que ele nos salve e nos resgate. Por isso a Bíblia cita a redenção, porque quando diz lá no Apocalipse que o anjo tocará a sua trombeta e dirá: vejam, adorem aquele. Então ele disse aquele, é um no plural, não é um no singular, não são no plural, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 1, é um, só um. Então façam a regressiva, 3 não, 2 não, é um. Por quê? Porque ele é um a ser adorado. Então não podemos ficar aqui, ali, acolá, adorando nomes, títulos pagãos de deuses pagãos, e tudo é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque os sagrados é o sagrado. Então não podemos fazer como Eva fez lá no Éden, deixou o seu marido, porque a Eva era virgem, ela deixou o seu marido
e foi perder a virgindade com a serpente. Então, depois ela levou a novidade para o Adão, por isso a humanidade caiu, porque nós não teríamos direito à morte, nem dores, nem sofrimento, e ganhamos tudo isso por causa da queda do homem que nos fez cair. Então, quando Paulo, o apóstolo Shaul, diz que quer apresentar a Yahusha, o Mashiach, a Virgem pura, ele fala da igreja, que a Virgem pura que não se contaminou, que não se contamina, que não se contaminará mais com impurezas, com fermentos, com heresias, com idolatria. Então, todo aquele que estiver seguindo Yahweh e Yahusha, que não estiver mais seguindo três, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que está sendo pregado erroneamente, porque eles não são três, eles são dois, o Pai e o Filho. O Espírito Santo é o próprio Pai, é a alma, é o Espírito do Pai, que também está no Filho, com a permissão do Pai, porque o Filho é glorificado, foi mais glorificado ainda quando foi batizado lá no Rio Jordão pelo profeta batizador, o anunciador, e ao Haná, João Batista, que eles colocaram o nome. Então, como modificaram até o dia do Criador, de sábado para domingo, o dia do sol, lá no 325, nós já falamos, porém só para relembrar, não é? E também modificaram muitas coisas. Então, todas as Bíblias nós achamos em negrito ali aquele nomezinho diferente das outras letras da página da Bíblia que diz Senhor. Senhor é uma palavra original de Kyrios, grego, que originou Adonis e Adonai. Então é um título pagão, e no hebraico Senhor significa Baal, que é ídolo pagão, que é um Deus lá da época bem antes do nosso Salvador, que recebia sacrifícios humanos. Então, Senhor não é nome de ninguém. E lá no português, bem depois que criaram a língua portuguesa, em 1500, descobriram o nosso Brasil. E em 1515, o filósofo francês Pierre de la Ramée criou a letra J na língua portuguesa, que começou a ser usada somente em 1525. E eles trocaram a letra Yud, que é a inicial do nome, que é no português a representação da letra Y. A letra Yod é essa virgulinha aqui, Yod, tem som de I, Rei, Vav, Rei, Yod, Rei, Vav, Rei, que é YHWH, YAUH, que não tem som no final. Então seria com a pronúncia dos hebreus, Yah, é Iau, porque o som não tem. Eles têm um aqui na garganta que nós não temos, porque não somos hebreus, porém não é letra, é uma maneira de pronunciar. Então, é como eles falam. Então, essas três letras aqui, YAU, que é o mesmo que YHW, que é o mesmo que Yud, Rei, Vav, são as três letras que já dá o nome sagrado, Iau. E o nome do filho traz o nome do pai, Yahusha, que Shá no hebraico significa salvação. E o grego, o latim
e o hebraico são os idiomas dos primórdios, lá os primeiros que, inclusive a nossa língua portuguesa, ela é originária do latim, do grego e também do hebraico, porque temos muitos costumes, coisas que dizem, isso é simpatia, é costume, é não sei o que, isso é nada a ver, isso são coisas que os antigos diziam, porque a nossa origem é hebraica, então alguns não aceitam por semitismo, coisas assim, porém antissemitismo não é, que existe muito, a gente sabe, e não procede, porque o povo dos primórdios lá da arca que abriu e só existia 8 pessoas dentro daquela arca, ele não foi mais terminado o mundo e o mundo continuou e as pessoas foram nascendo aqui, ali, lá, acolá, em todos os lugares do mundo e acabou que encheu a terra exatamente como o Criador Yahweh disse a Abraão, quando ele disse a Abraão, Abraão, preencha a terra, farei de ti uma nação mais populosa que as estrelas do céu, que a areia da terra. Então, é muita gente, não é mesmo? São muitos povos, porém nós sabemos que nem todos serão os escolhidos. Então nós temos que nos purificar. Nós somos igreja, temos que nos purificar. E a maneira de nos purificar é seguindo Yahusha e o verdadeiro evangelho e não nos contaminando com idolatria, com coisas de homens, porque os homens criam coisas, inventam coisas muito boas, sim, porém coisas do mundo. E como diz na palavra, o que é do mundo não é do Pai. Então, o espiritual é do Pai. Então, nós temos que nos revestirmos da carapaça do bem, da carapaça espiritual dos sagrados e não ficarmos vestindo fantasias, coisas criadas pela mente humana. Então, não é desmerecer os homens, porém nós sabemos que nós homens somos criaturas e o Criador é o Supremo, o perfeito, o tremendo. E se Ele disse que nós devemos seguir a Ele, adorar somente a Ele e seguirmos somente o Seu Filho, que é o único que nos levará a Ele, é isso que nós temos que fazer. Aleluia!